Záquia, o Inter chegou a estar com 70% mais ou menos de domínio nos dois jogos, né? Se somar os dois jogos, não de posse de bola, mas de situações de gol, de conclusões e até do que aconteceu mesmo, das circunstâncias do jogo, né? No Rio, Fluminense com 10, o Internacional faz 2-1, tem um gol anulado, vai lá, faz outro, parecia que ia matar lá. O Inter perdeu lá, perdeu aqui, perdeu foi o Cudê, perdeu foi o Arangues, o Ener. As duas vezes que ele tirou o Arangues, o Inter tomou gol. Enfim, eu queria uma análise tua aí, Isaac, depois eu vou pegar a palavra do Pelaipe também. Primeiro, eu queria cumprimentar o Elvio, e cumprimentar o meu querido amigo Paulo Pelaipe, e fazer umas pequenas correções do que tu falaste, né? Primeiro, quando ele coloca o Diniz e o Marlon, foi no momento que o Fluminense empatou o jogo. Tá? Quando vai sair a bola, ele faz a substituição. Então, o segundo gol, o Marlon já está jogando. Quer dizer, ele mesmo, e o que é o futebol. Ele já bota mais um zagueiro, vou levar para os pênaltis. 1-1 tá bom, levo para os pênaltis. Né? Ele tira o atacante e bota o Marlon. Essa é a primeira correção, é importante para mostrar o que é o futebol. E a segunda é voltar lá no tempo, quando tu fala do Elcio, Borracha. O Elcio nunca foi jogador de lado, nunca foi ponteiro. O Elcio era volante, na melhor das hipóteses, segundo homem de meio campo. Quem jogava do lado era o Zinho. Mas quando não jogava o Zinho, ele jogou muitas vezes no lugar do Zinho. Está confundindo com o Marcelo. O Elcio sempre foi volante, segundo homem meio campo. Não, isso eu sei. Eu acompanhei todos os jogos. Desde o Muniz Freire até o Fluminense lá nas Laranjeiras e depois em Porto Alegre. É preciosismo. Veja, nós vamos analisar o seguinte. O Internacional, o Fluminense, Boca Juniors e Palmeiras, em tese, é a mesma praia, né, nesta competição. O Palmeiras talvez é o pior Palmeiras de 2019, 2020 para cá. Perdeu jogadores importantes, perdeu o Danilo, perdeu o Scarpa, perdeu o Dudu, trouxe só o Arthur, quer dizer, ele não teve uma recomposição. E apostando em jovens para compor o grupo, e jovens que vão dar resultado ali na frente, ainda não estão dando. O Fluminense, dos quatro, era o time que eu entendia mais ajustado, mais acertado, né? Fez um excelente campeonato carioca, venceu o então Flamengo, que no início do ano era bem melhor do que o atual Flamengo, faz um campeonato brasileiro com consistência, fez até uma boa Copa do Brasil. Era um time ajustado, um time equilibrado, com um bom grupo e com um treinador que está há 2 anos no Fluminense, isso ajuda muito. E o Boca Juniors, talvez, né, tem camiseta que é pesada, que é forte, mas é um Boca muito abaixo do tradicional Boca, né? Não vamos comparar aquele Boca que veio aqui e goleou o Grêmio lá, ganhou o Grêmio aqui, bem abaixo disso. Né? Mas, e o Internacional, no meu entendimento, é o que tinha o maior espaçamento para crescer. Se ia crescer ou não, só a competição, só os jogos mostrariam. Mas o Internacional era uma equipe que estava focada na Libertadores e com a chegada de jogadores importantes que estavam dando resultado. O Internacional fez partidas boas, desde aquela virada contra o River, partidas com consistência, e fez uma bela partida no Rio de Janeiro. Ele podia ter ganho lá. O Internacional ganhou um Granal, que eu era vice-presidente, com 10 jogadores, o famoso Granal do século. Então, quando tu joga com 10, às vezes complica, não é uma coisa simples. E jogou um jogo lá com 38 graus no Rio de Janeiro. O segundo tempo, as duas equipes cansaram, o ritmo do jogo passou e o Fluminense, nós todos sabemos, achou um gol no final da partida. Mas sai com um bom resultado, sai vivo e vem para Porto Alegre. Ele faz um primeiro tempo ontem excelente, muito bom o primeiro tempo da ação. Foi muito intenso e isso criou um desgaste. O Tação tem uma intensidade que ele teria que ter, como diz o Elvio, ele teria que ter feito o ideal que tivesse matado o jogo, tivesse feito o segundo gol. No segundo tempo, o Diniz jogou todas as fichas, ele tinha que tentar empatar para ir para os pênaltis, e o Internacional talvez cometeu um equívoco. O Internacional ficou correndo atrás do Fluminense o jogo todo. O Fluminense não criava absolutamente nada, não tinha chance de gol, mas tocava a bola, e o Internacional correndo atrás. E isso cada vez mais desgastou o time. Tu vê que no segundo tempo o Arangues morre, o Alan Patrick cai muito,
O Johnny, que é um menino, está bem, está voltando agora, mas também começou a sentir o desgaste físico, então Internacional começou a perder o meio campo. Aí que eu entendo que demorou, na minha maneira de ver, o Cudê demorou de fazer as mudanças. E faz mudanças que talvez, engenheiro de obra pronta é muito fácil. Criticar agora é uma barbada, o jogo já tem o resultado, mas eu teria colocado o Rômulo, eu teria colocado mais um volante. Eu estou com a vantagem do jogo e a proposta do Internacional era jogar no contra-ataque em cima do Valência. O Valência não tinha, o Alan Patrick não conseguia mais se aproximar dele pelo desgaste, pelo cansaço. O Wanderson, na esquerda, não tinha nenhuma vantagem, não teve nenhuma jogada em cima do Guga, que é um lateral que vai, normalmente, é um lateral ofensivo, ainda mais quando está perdendo, tem que fazer resultado. E eu entendia, e ali o Internacional poderia ter uma vantagem. Mas essa demora e a substituição, enfim, e também o futebol tem dessas coisas, né? E o futebol tem dessas coisas. Na primeira chegada, na primeira situação de gol, o Fluminense empata a partida. Isso, porque todos nós que estávamos ali no estádio, nós tínhamos certeza que o Internacional ganharia o jogo, porque jogava mais, tinha o controle do jogo e não era ameaçado pelo Fluminense. E quem estava perdendo gols era o Internacional. O Internacional perdeu o gol do Maurício no primeiro tempo, quando ele corta para o pé esquerdo, que ele normalmente faz, porque ele é um jogador que chuta bem, a chegada do Alan Patrick, que chuta frente a frente na goleira, e depois os lances do próprio Valência. Então, quem estava criando a possibilidade do segundo gol era muito mais iminente o segundo gol do Inter que o primeiro gol do Fluminense. Esta era a sensação do estádio. Aí tu toma o gol, o estádio sente e sente os jogadores. E o Fluminense bota um zagueiro, recompõe o seu time, fica atrás e dando balão. E numa escapada, o Internacional desarmado, na ansiedade, empurrado pelo seu torcedor e aquela de querer ganhar o jogo, deu espaço e sofreu o segundo gol. Isso é futebol. Isso é futebol. Se nós pensarmos, o Fluminense teve 3 chegadas. Fez 2 gols e no terceiro não fez porque o Rocher fez uma bela de uma intervenção. Teve 3 chegadas. O Internacional teve 8. 8 situações que poderia ter feito gol. Ah, o Valência é culpado? O Valência não é culpado. Se o Valência faz aquele gol, quando ele pega a bola na intermediária do Internacional, atravessa todo o campo do Fluminense, e na hora que ele vai meter a bola, chega o Nino e faz a interceptação junto com o Fábio, se ele faz aquele gol, se consagra. É o gol da Copa Libertadores. Ele mostrou velocidade, condição técnica, capacidade de enfrentamento, mas não fez o gol. Quando ele erra a cabeçada, bom, ele cabeceia, isso é do jogo. Se nós pegarmos aqui, vamos comparar com um grande centroavante, que é o Suárez, teve partidas aí que o Suárez errava gol. E as pessoas cobravam, está errando muito gol. Alguém discute a qualidade do Suárez? Evidentemente que não. Alguém culpou o Suárez por uma derrota? Evidentemente que não. Não vamos culpar o Valência por ter errado gol. O centroavante vai errar gol, sempre, e vai fazer gols. Quer dizer, nós temos que pensar como é que o Internacional jogou o segundo tempo. O Valência não ficou muito isolado? Quer dizer, isso desgasta o jogador. Quando começa a meter bola só no mesmo jogador, e ele fazendo enfrentamento com 2 zagueiros, evidentemente que isso desgasta. O que é a dificuldade que eu vejo? Avança um pouco mais. É a questão do Grenal. Agora a tua realidade é outra. A Copa Libertadores, fosse semifinalista, fizesse uma campanha digna, muito boa, tu perdeu no detalhe, diferentemente do Grêmio, por exemplo, que foi semifinalista numa Libertadores, tomou 5-0 do Flamengo. Isso é uma diferença absurda. O Internacional perdeu no detalhezinho. O jogo foi em Porto Alegre. Times da grandeza de Grêmio, Flamengo, Internacional e Fluminense, no local hoje já não interfere. Não interfere. Eles jogam como o Internacional poderia ter ganho no Rio, o Fluminense ganhou em Porto Alegre. Mas, bom, fez a Libertadores, foi bem na Libertadores. Agora, a minha realidade, eu estou no Campeonato Brasileiro, numa situação delicada, difícil, e vou jogar um Grenal. Como é que eu... Isso o Paulinho tem mais experiência que todos nós, tem muito mais competência. A grande dificuldade é tu remobilizar. Eu me recordo, volto lá atrás, Pelaipe, quando eu era vice-presidente de futebol, perdi numa situação absolutamente igual contra o Olímpia. Semifinalistas, vencemos, como disse o Elcio, vencemos lá em Assunção, e aqui perdemos o jogo dos pênaltis e fomos desclassificados. 3 dias depois eu ia a Patos Fundo para jogar com o Gaúcho, na época Gaúcho. 3 dias depois, uma partida do Campeonato Gaúcho. A viagem de Porto Alegre a Patos Fundo
parecia um velório. Tu não ouvia absolutamente nenhuma fala do jogador. E nós que viajamos com delegações, nós sabemos como é que é uma viagem de um time de futebol. É música, é canto, é piada, é brincadeira. Tu não ouvia uma fala. Nós chegamos no campo do Gaúcho e tinha uma faixa Bem-vindo a Tóquio. E os jogadores entravam no campo, estava lá, bem-vindo a Tóquio. Essa é a realidade. E nós temos um jogo 0-0 que dava dó, e o Internacional tinha que ganhar. Tu não consegue remobilizar. Tu não consegue. É muito difícil. Agora, o Gaúcho não é o Grêmio. Não é um Grenal. O Grenal, tu está me dando a oportunidade de chegar para os jogadores, olha, eu estou tomando uma porrada aqui, estamos todo mundo ferrado. Se tomar uma porrada, Alessandro Barcelos esquece a sua chapa, esquece. Né? Se perder para o Grêmio, saiu fora da Libertadores, perde para o Grêmio, dorme quase que no Z4, esquece ser candidato. Esquece. Esquece as dificuldades que vai ter. Ou nós temos oportunidade. Futebol é isso. Os próximos 90 minutos, eu tenho um jogo. O time do Grêmio está descansado, o time do Grêmio treinou toda semana, nós estamos cansados, nós estamos com a autoestima lá embaixo. Velho, é a hora que eu tenho que passar por cima. É a chance de eu poder retomar o negócio. Porque senão vira problema, vira crise, tu não sustenta nem treinador. Começa a discutir a condição do treinador, porque está mal do brasileiro, não ganha só ganha um jogo do brasileiro, e tu está ali encostado no Vasco, no Santos, no Bahia, não sei. Aí complica, nós já vimos esse filme, nós já passamos por isso. Então, este jogo, o Grenal, tomou uma proporção de responsabilidade, mas de oportunidade de reversão. É difícil fazer, evidentemente que sim, mas esse é o desafio da direção, esse é o desafio do treinador. Tu não vai querer corrigir detalhes de quarta-feira para domingo, até porque o jogo que tu perdeu foi até por competência do adversário. Eu tenho que tirar força não sei de onde, eu tenho que botar a cabecinha do jogador da frustração da derrota da Libertadores na possibilidade de ressuscitar dentro do Campeonato Brasileiro, que é um clássico, e a gente sabe, ganha um Grenal, o Ibsen disse isso, é verdadeiro, arruma casa. Tu ganha um Grenal, tu vai jogar depois com o Bahia, vai jogar com o Vasco, com o Santos, com o América, com o Curitiba. Essa é a ordem do Internacional. Essa é a ordem. Eu ganho o Grenal, tu já folga, e desses 15 pontos tu tem a capacidade de fazer um bom número de pontos. Agora, esse é o desafio. Agora que eu quero ver se eu tenho treinador, agora eu quero ver se eu tenho comissão técnica, agora eu preciso saber, talvez não tenha, eu preciso saber se eu tenho direção. Esse é o dilema que o Internacional vive até domingo. Eu quero saber como é que está no futebol. Porque a administração, porque o site, porque não, o ônibus, não, quero saber o futebol. Como é que foi o desempenho do futebol? Quando teve a experiência, foi 2 anos lá. Perdeu para o Novo Hamburgo a decisão do Campeonato Gaúcho. Só um pouquinho. Perdeu a Copa do Brasil, ganhou o quê? Não ganhou nada. Só um pouquinho. Eles falavam, Rec, Paulinho, o Império Otomano nunca ganhou nada. O Império Otomano foi 3 vezes campeão gaúcho, foi campeão da Copa do Brasil, com todo respeito ao Grêmio, ganhou o Grenal do século, que para nós foi uma grande conquista, ganhou do Grêmio no Olímpico 5-2, só um pouquinho, foi vice-campeão brasileiro, foi semifinalista da Libertadores. Eles também foram semifinalistas e foram vice-campeões brasileiros. Mas ganharam o quê? Não ganharam, não, nós ganhamos 3. Ganharam o Copa do Brasil? Não foram eliminados. Ganharam do Grêmio? Não ganharam do Grêmio. Então, aí tu chama o Império tomando de uma época de derrotas, então não tinha 10% desse orçamento que tem hoje. E vou te ajudar, o Sabará faria o gol do que o Ener Valencia perdeu ontem. Não, mas não interessa. Aquele gol de cabeça o Sabará faria. O Claudio Miro, então, faria de costa. O Nilson faria, que era o meu centroavante em 88.